venha conosco, vamos fazer essa mudança, vamos fazer essa virada apenas ou tornando o alimento algo para ser pensado e sendo mais um mecanismo para tornar o seu corpo bonito, saudável e cheio de energia, para poder combater os novos tipos de vírus e as novas doenças que se apresentam cada vez mais conforme o ser humano, nós estamos nos mudando e modificando. Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal da Kombuchazeira Mércia. Hoje nós iremos falar sobre a kombucha, o que é esse alimento, quais são os benefícios desse alimento, por que consumir a kombucha e quem é a Mércia, porque a Mércia vem aqui conversar com vocês. Eu sou uma paranaense, moro em Francisco Beltrão, no interior do Paraná. A nossa região é o sudoeste. Em 2001 eu me formei advogada e por quase 20 anos eu estive nessa profissão que envolvia a justiça. Mas como eu gosto de falar, a profissão nossa é muitas vezes para nos trabalhar coisas que nós temos necessidade, porque estamos aqui nesse planeta e do que viemos fazer aqui. Então, num primeiro momento na minha vida, eu trabalhei muito pela justiça das outras pessoas. E o advogado ele tem esse papel de defender, mas chegou um momento em 2015 que eu fui acometida por uma doença, por um câncer, e isso teve uma grande virada e uma mudança totalmente radical na minha vida. Além dessa mudança em relação a olhar para a minha saúde, o segundo passo que eu tive que modificar foi na minha alimentação. A forma e os métodos de que eu utilizava para me alimentar. Porque você precisa entender o que está acontecendo com o seu organismo para saber por que ele está reagindo dessa forma. E o câncer são as nossas células, as nossas próprias células que começam a se rebelar contra o nosso organismo. E essa autofagia, essa autodestruição tem muitas implicações psíquicas, psicológicas, sistêmicas, mas a forma que nós temos conduzido nossa forma de alimentação, a nossa forma de nos portarmos em sociedade através do consumo infinito de agrotóxicos, seja através do ar e principalmente através dos alimentos, está impactando nas células do nosso corpo, do nosso organismo. Isso está trazendo repercussões, inclusive nas famílias, nas casas. São índices muito altos de pessoas doentes em função da alimentação e do estilo de vida que levam. E sem dúvida, eu olhar para o alimento que eu consumia trouxe uma nova forma de eu também me relacionar com o meu corpo. E isso começa a trazer saúde e bem-estar para a nossa vida. E um grande benefício que a kombucha tem é o efeito detox. Desintoxicar o seu organismo. Mas como que eu vou saber se eu estou intoxicado? Sabe quando eu almoço e tenho aquele sono? É um exemplo. Quando o meu cabelo está fraco, caindo demais. Quando as minhas unhas estão quebradiças. Quando eu estou com muita acne, ou no rosto, ou até mesmo nas costas, no bumbum. Também é um exemplo de que eu estou intoxicado. Tudo isso faz com que o meu metabolismo fique mais lento e os nutrientes não vão para onde eles devem ir. E aí você consome a bebida fermentada, esse alimento vivo, e aí você vai desintoxicar. Por quê? Porque começa o teu intestino funcionar e a acne começa a diminuir. Porque a acne nada mais é do que um resíduo do teu organismo trazendo para fora aquilo que está dentro, cheio dentro. E aí, de repente, você tá com a cara toda cheia, marcada, cheia de espinhas, o bumbum ou as costas, que
são vários lugares, né? Manchas na pele, isso tudo é intoxicação. E aí eu posso promover uma desintoxicação fazendo o consumo regular da kombucha, aliado a outros tipos de alimentos e a outros métodos. Mas a kombucha, sem dúvida, vai te auxiliar a melhorar tudo isso. O viço da pele, a disposição, dando uma energia para você, uma nova energia, uma nova vontade. O método que eu conheci a kombucha foi o método tradicional, através da doação. Uma amiga minha já consumia, produzia, pegou uma muda, entregou essa muda para mim, me ensinou rapidamente e eu comecei a fazer. E aí você começa a fazer muitas coisas erradas. E aí, logo no começo, a minha experiência com a kombucha foi de fazer N coisas erradas. E quais seriam essas coisas erradas? Seria pôr vinagre na minha cultura, coisa que não se deve fazer, que é extremamente errado. Usar o chá errado, eu usava um chá mate. E isso vai impactando na falta de qualidade da sua bebida. Mas o que é a kombucha, afinal de contas? Então, o que é essa bebida que une as pessoas, que tem o jeito certo, que tem o jeito não tão certo de fazer? O que é essa bebida? A kombucha é uma bebida milenar, com relatos, inclusive, antes de Cristo, de uma fermentação de um chá. Esse chá se chama Camellia sinensis, açúcar e uma colônia simbiótica de bactérias. Essa muda, esse início se chama SCOBY, e SCOBY quer dizer colônia simbiótica de bactérias e leveduras. Mas bactérias? Você vai comer uma coisa que tem bactérias? Como assim? Tem sentido isso? Tá certo isso? Sim, eu vou explicar por quê. Porque o nosso organismo, ele é feito de 1 trilhão de bactérias. Sim, você ouviu bem. 1 trilhão de bactérias. Nós somos feitos praticamente de bactérias. Nós temos mais bactérias do que células. Sim, e do que neurônios também. E lá dentro do nosso intestino vai ser o lugar que essas bactérias vão usar como seu sistema de vida. E aí é chamado de microbiota. Então, dentro do nosso intestino, esse repovoar de bactérias, que chama microbiota, estão em simbiose com as nossas células e com neurônios. Sim, foi descoberto recentemente aqui no Ocidente, porque no Oriente eles têm esse conhecimento já há um pouco mais tempo, mas recentemente aqui na nossa medicina ocidental, aproximadamente entre 2 e 3 décadas, de que nós temos dentro do nosso intestino 100 milhões de neurônios. E esses neurônios que estão lá no nosso intestino, se eles não tiverem uma qualidade na alimentação que nós povoamos, porque é um ambiente que eles estão vivendo e eles estão utilizando os nutrientes, através dos probióticos, que seria a ingesta de micro-organismos bons, fazem com que esses neurônios não se comuniquem de forma com os nossos neurônios do cérebro. E isso vai impactar na nossa vitalidade, na nossa energia, podendo causar, inclusive, depressão. Sim, existem pessoas que têm depressão e a causa principal é o intestino. Isso é real e isso está acontecendo. Muitas pessoas têm morrido, inclusive por suicídio, por terem uma deficiência na absorção dos nutrientes dentro do seu intestino. E esses neurônios não funcionam direito e vão impactar em várias substâncias que não serão produzidas pelo nosso cérebro, e os nossos neurônios então entram no estado de dormência, ficam lentos
e precisam daí sim consumir medicamentos para voltar a essa atividade normal. Mas o que nós podemos entender com esses estudos é que nós não precisamos utilizar imediatamente dos medicamentos. Nós podemos fazer preventivamente, através dos alimentos, uma forma de tornar o nosso corpo, o nosso organismo, essa nossa máquina mais potente e trabalhando para o nosso bem-estar, para que a nossa mente e o nosso cérebro consigam associar tudo isso e nós em conjunto termos um corpo mais magro, um corpo mais saudável e a nossa mente mais ativa, que é isso que a gente busca, uma qualidade. Então sempre buscando a qualidade. Primeira vez que eu fiz a minha própria kombucha, não foi de primeira que eu acertei, sem dúvida, né? Inclusive, assim, eu tenho como no começo eu ingeri as kombuchas muito ácidas, porque a kombucha ela é feita de ácidos, tem vários tipos de ácidos, e o principal é o ácido acético, ele acaba se propagando mais e se destacando mais. E aí a kombucha tem um cheiro, às vezes não tão agradável em função desses ácidos, e acaba que o paladar fica muito avinagrado. Como o paladar é como uma impressão digital e ele é muito individual, porque tem a questão sensorial, então sim, eu tenho o gosto do eu gosto, não gosto, isso é sensorial, como eu tenho pelo tipo de micro-organismo que eu tenho no meu organismo, então as bactérias que a pessoa vai ter dentro dela vão impactar também na análise sensorial. E aí vai dar repercussão se ela acha algo doce, muito doce ou pouco doce, que é uma das coisas quando a pessoa começa a diminuir a ingesta de açúcar. Quanto menos açúcar a pessoa vai consumindo, ela acaba perdendo esse desejo. Mas não é que ela perde só porque ela deixou de consumir o açúcar. É que ela começa a substituir a alimentação dela, começa a diminuir a alimentação das bactérias ruins e vai alimentando as bactérias boas. E aí, no caso, repovoando com bactérias boas, que vem o caso da kombucha. Porque a kombucha existe uma linha que defende que ela é um alimento probiótico. Mas você sabe o que são os alimentos probióticos? Você já ouviu falar dos alimentos probióticos e dos prebióticos? Os prebióticos são os alimentos das bactérias boas que nós temos no nosso organismo. São fibras insolúveis. O nosso organismo não consegue processar elas e consumir 100% delas. Simplesmente porque elas não são solúveis ao nosso organismo. Tem alimentos que são solúveis, o organismo vai conseguir processar e absorver tudo que envolve aquele alimento, e os prebióticos não estão nessa escala, eles são insolúveis. Quando eu ingiro a manga, por exemplo, sempre vai ficar os resíduos e vai ser expelido pelas fezes. Então, o bolo fecal, ele vai muito da parte do que está sendo formado no bolo fecal são através das fibras insolúveis dos alimentos prebióticos. O alho poró, o alho, a cebola. Existe no Brasil uma infinidade de tipos de feijões. Nossa, feijão branco, feijão preto, feijão marrom, feijão vermelho. E tudo isso nós temos possibilidades e oportunidades de variar o nosso prato. A variabilidade alimentar é uma conduta saudável. Não há dúvida de que quanto mais eu vario meu tipo de alimento, mais eu faço com que o meu organismo trabalhe. E ao trabalhar eu estou gastando energia, porque o meu organismo está consumindo esses alimentos e consequentemente, eu vou ter os benefícios do quê? Da perca calórica. Mas não adianta eu só perder essas calorias e não deixar nutrientes no meu organismo. Então, quando eu faço uma escolha por alimentos que eu decida quais são esses alimentos e que esses alimentos terão benefícios, por exemplo, a aveia. A aveia é um alimento prebiótico. Só que assim, eu não posso comer só aveia.
agora eu vou comer só aveia. Não, eu vou trazendo alternativas para introduzir a aveia no meu método alimentar. De manhã eu coloco um pouquinho de aveia no meu iogurte, que também, se for um iogurte vivo, será um probiótico. Então, já de manhã cedo eu já faço uma combinação, um iogurte vivo com aveia, probiótico mais prebiótico. Na hora do almoço, eu posso escolher uma semana fazer um tipo de feijão, na próxima semana fazer outro tipo de feijão. Aí eu vou agregar uma chicória. A chicória é um alimento prebiótico. E isso eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma alimentação inteligente. Nós precisamos utilizar métodos inteligentes para melhorar o nosso bem-estar. Dentro do bem-estar envolvem a saúde. E a saúde, os alimentos são fundamentais, são extremamente importantes. Você já parou para pensar que você tem um poder muito grande de decisão no que se alimentar? Mas isso não vai surgir do nada, você precisa se orientar, precisa um profissional capacitado para que ele possa orientar quais serão os métodos e os caminhos que você vai trilhar para buscar uma efetiva e melhor transformação no seu corpo. Pois bem, o nosso organismo ele tem uma necessidade de viver em simbiose, que são micro-organismos que fazem parte do nosso organismo, que precisam estar em harmonia com as nossas células. E aí a função dos alimentos probióticos é você ingerir micro-organismos benéficos para que eles possam trabalhar a alimentação, a ingesta daquilo que nós consumimos e processar tudo isso e devolver em benefícios nutricionais. Porque nós não somos uma máquina que simplesmente vamos colocando, despejando coisas dentro de nós ad infinito. Nós precisamos nos alimentar com um objetivo, que é energia, disposição, vontade. Ele trata-se de uma forma de que nós precisamos de combustível também, somos um organismo vivo e os alimentos podem ser uma forma de combustível para quê? Para que nós tenhamos mais disposição, para que nós possamos dormir melhor e desenvolver nossas atividades de uma forma melhor. E o que são efetivamente os alimentos probióticos? Todo alimento que possui micro-organismos vivos e que eu vou ingerir. Então, os exemplos: kombucha, kefir, Yakult, iogurtes vivos, iogurtes naturais, não iogurtes industrializados, também são probióticos. Esses alimentos, quando eu ingiro eles vão se alimentar no meu organismo de substâncias que já estão lá. E aí não adianta eu só colocar os micro-organismos dentro do meu organismo se eu não complementar com uma alimentação que vá colaborar para que esses micro-organismos tenham um desenvolvimento com umas funções melhores. E aí que entram os alimentos prebióticos. E na nossa cultura brasileira nós consumimos muito alimentos prebióticos. Eu tenho certeza que você aí na sua casa, se você abrir agora a sua geladeira, você vai encontrar vários alimentos prebióticos. E um exemplo disso é a banana, principalmente a banana verde como base, é muito utilizado na culinária vegana ou como substituição na liga de alimentos. Então usa a base da banana verde para quê? Para fazer liga e dar consistência nos alimentos. Mas aí você acha assim, eu estou consumindo a banana verde só pela restrição alimentar? Não, você está alimentando os micro-organismos bons. Porque nós precisamos lembrar também de que o nosso organismo, na média, ele tem 1 trilhão de bactérias. E não quer dizer que todas essas bactérias são benéficas. Então nós temos várias, que em cada lugar do corpo ela vai ter uma função. Nós temos as bactérias da pele, que vão ter um tipo de função. Nós temos as bactérias de dentro do intestino, que terão outros tipos de funções.
mas que nós precisamos equilibrar essas bactérias. O objetivo principal é que eu tenha um nível tão equilibrado de que bactérias benéficas vão vencer as bactérias que não são benéficas. E aí, nesse trato que o meu organismo vive, como se fosse uma luta, para quê? Para que mantenha a minha saúde, para que mantenha a nossa saúde, de modo geral. E aí, dentro da alimentação dos prebióticos, que são os alimentos que vão alimentar as boas bactérias do meu organismo, eu posso usar, eu tenho a cebola, o alho, vários tipos de leguminosos, de feijões, então grão de bico, lentilha. Esses são possibilidades de prebióticos que são o quê? Fibras solúveis. O meu organismo, o nosso organismo, ele não vai ingerir totalmente essas fibras. Ele vai processar, consumir aquilo que vai fazer bem e vai devolver, vai expelir o resíduo dessa fibra. E aí, se eu tenho os probióticos, que são os micro-organismos benéficos, principalmente no meu intestino, colaborando para a digestão, para esse trato digestivo, os prebióticos serão expelidos de uma forma mais fácil. E, consequentemente, o meu intestino vai funcionar melhor. Porque um dos nossos maiores objetivos é que o alimento entre, o organismo faça o consumo daquilo que lhe convém, interessa, ele faz bem, e o restante vá para as nossas fezes. Então, pensando que nós somos semelhantes a uma máquina e não uma máquina, porque não existe nenhuma máquina que seja tão perfeita quanto o nosso organismo, nós enquanto seres humanos, mas esse corpinho precisa se alimentar para poder desenvolver as suas atividades. E essas atividades tanto físicas quanto intelectuais. E uma das formas que o intestino tem papel fundamental na nossa vida também é de dar uma sensação para os nossos neurônios. Então, nós temos neurônios dentro do intestino. Estudos comprovam que aproximadamente 100 milhões de neurônios dentro do nosso intestino que fazem uma ligação com o nosso cérebro. E aí, se eu estou com o intestino intoxicado, se eu estou colocando e ingerindo apenas alimentos processados dentro do meu organismo, esses neurônios que estão no meu intestino, eles vão ficar mais lentos, eles não vão trabalhar direito e, consequentemente, os índices de substâncias dos neurotransmissores vão me deixar apático, até podendo chegar numa depressão. Então, há comprovações de que por uma alimentação totalmente desequilibrada, desbalanceada, a pessoa está com uma depressão e evidente que os medicamentos são muito importantes, mas não são a única alternativa e a única solução. Nós podemos utilizar de outras ferramentas e o alimento, mais do que tudo, é muito importante e fundamental nessa mudança de chave quando nós buscamos uma transformação física e uma transformação alimentar. Esses recursos que nós podemos utilizar na alimentação, eles não são os únicos. Nós precisamos aliar a tudo isso outros tipos de atividades, outros tipos de hábitos. A alimentação é um hábito, cultural principalmente. Por que o fermentado é uma coisa que no Brasil é tão pouca e se a gente só pensa no picles, um pouquinho numa fermentação de conserva? Porque foi uma cultura alimentar que se perdeu. A fermentação é um método de conservação dos alimentos, então eu posso assar o alimento, eu posso fritar o alimento, eu posso cozinhar o alimento. E aí, conforme a evolução humana, nós fomos modificando a chegar hoje que nós colocamos algo dentro do micro-ondas e as micro-ondas cozinham e esquentam, aquecem os nossos alimentos. Como é uma coisa recente,
com pouco mais de 4 ou 5 décadas, ainda não temos dados suficientes para compreender as consequências de um método de conservação do alimento através das micro-ondas. Porém, o método de conservação através da fermentação, que é quando eu coloco micro-organismos vivos num alimento e esses micro-organismos vão potencializar os benefícios desse alimento. É isso que a fermentação faz. E é uma cultura milenar. Isso antes de Cristo já se fazia, esse método de conservação. As bebidas alcoólicas são exemplos de métodos de fermentação. Veja a cerveja, o chopp, a nossa própria pinga. Então nós pegamos, extraímos dessa nossa planta cana-de-açúcar e utilizamos ora o açúcar, mas também usamos a extração alcoólica ao fermentar a cana-de-açúcar. Mas esse é outro assunto para um outro momento. Voltando aos probióticos e os prebióticos, quando eu utilizo um probiótico com um prebiótico, essa simbiose é perfeita. E a simbiose é quando 2 ou mais indivíduos, seres ou até células, se utilizam do mesmo sistema para estar vivos. Nem toda associação simbiótica é positiva. Veja na sua vida, às vezes você tem uma associação simbiótica com uma pessoa que nem sempre é saudável. Por isso que nós precisamos fazer a união desses alimentos que também sejam colaborativos um com o outro. Porque a simbiose pode ser que às vezes um está se aproveitando mais e o outro menos. E aí nós somos os hospedeiros dos probióticos e dos prebióticos. E aí os probióticos que estão dentro do nosso organismo serão alimentados por esses alimentos prebióticos de tão farta possibilidade na nossa cultura. A banana de fácil acesso, a chicória de fácil acesso, todos esses grãos que nós temos infinitas possibilidades. E também culturalmente nós pensamos muito só no feijão preto, então nós podemos variar, podemos pegar um feijão branco, um feijão fraldinha, um marrom e ir fazendo com que o nosso alimento, o nosso organismo, ele tenha que trabalhar mais para fazer o processo disso. Porque se eu como sempre arroz e feijão, o meu organismo já está acostumado com isso e ele fica preguiçoso. E quando eu utilizo os alimentos como um método de fazer com que o meu organismo trabalhe melhor, eu estou agregando mais um valor na forma com que eu me alimento, na forma com que eu desenvolvo o meu objetivo nutricional. E isso, qual vai ser a consequência? O cabelo que vai crescer melhor, a pele que vai ficar mais vistosa, as unhas vão ficar melhores. Os radicais livres que acabam degradando o nosso organismo, eles são vencidos por essas substâncias benéficas que nós colocamos no nosso organismo. E não precisa ser uma suplementação artificial. Por quê? Porque senão eu fico refém de um medicamento, fico refém de um complemento alimentar, de um suplemento industrializado. De novo, eu fico dependendo da indústria. E por que eu não ter uma liberdade alimentar quando eu conheço os alimentos e posso fazer uma nova escolha? Se ela é um alimento probiótico, eu estou repovoando o meu organismo com bactérias boas ou benéficas. Essas bactérias benéficas começam a vencer. E aí, quando eu consumo algo muito calórico ou algo muito doce, vai dar um impacto nas minhas bactérias boas. Elas vão dizer, eu não quero. Por outro lado, se eu estou muito rica, o meu organismo de bactérias ruins, quando eu coloco um açúcar, quero mais, minhas bactérias, quero mais. É isso que acaba acontecendo. Então, uma das explicações dessa repulsa em alguns alimentos que nós temos, mais ou menos, então não é só a questão do eu gosto ou não gosto. Tem muito a ver também com o que eu consumo e aí o que acaba dominando dentro de mim, no meu organismo e vencendo nesse momento. Eu estou consumindo bactérias benéficas
E aí, cada vez mais, o meu organismo começa a pedir alimentos que sejam mais saudáveis. E o contrário também. Quanto mais porcaria, mais industrializado, mais processado, mais filtrado, o meu organismo ele fica preguiçoso. Mas não é só a minha mente que fica preguiçosa pelo meu gosto da preguiça de abrir o pacote. As bactérias que eu tenho dentro de mim fazem com que essa preguiça se multiplique ou diminua. Então vai de eu decidir qual que é o alimento que eu quero trazer para mim. E aí o método que eu uso da kombucha caseira, por isso kombuchazeira, fazer a sua kombucha caseira, é ainda o método com vidro. Eu preciso, então você para fazer precisa ter um vidro, na média 3 litros é o tamanho do vidro padrão que a gente utiliza, porque esse é de fácil você comprar ou ganhar. E aí você precisa de 10% do líquido starter, precisa ou não do Scooby, porque aí terão linhas que vão preferir o Scooby, linhas que dizem que o Scooby não tem necessidade. O chá verde, que é um dos tipos de chá Camellia sinensis, então pode ser chá preto, o oolong, o banchá, porque o Camellia sinensis na origem tem mais de 200 tipos. Então nós temos muitas possibilidades na hora de utilização desse chá. Precisamos da água e precisamos de açúcar. O açúcar, quem vai consumir são os micro-organismos. Sim, quando a kombucha é o resultado desse Scooby trabalhando com a água, o chá verde e o açúcar. E aí eles consomem tudo isso, então os micro-organismos no estado fermentativo, no preparatório, trabalham e devolvem para nós a bebida gaseificada, carbonatada, com muitos benefícios, e o Scooby. Então o Scooby se torna algo secundário, ele é um produto inclusive que já existe como tecido vegano, então o Scooby vai ter diversas formas que você vai utilizar como um subproduto o Scooby. Mas o Scooby, na escola que eu estudo e naquilo que eu sigo, para mim, eu gosto de dizer que ele é um regurgitar dos micro-organismos. E aí a kombucha, se bem fermentada, vai ter um residual de açúcar muito baixo, que aí é o BRICS que nós chamamos, né? O resultado do sólido, o residual dos sólidos solúveis de que há na bebida vai me dizer se aquela bebida tem mais ou menos açúcar. E aí um dos exemplos das pessoas que fazem muito bem consumir, por exemplo, que tem portadores de diabetes. Por quê? Porque você não vai precisar ficar negociando a kombucha trocando por algum outro alimento. Perceba que para controlar a glicose, muitas vezes o portador de diabetes precisa ficar contando os carboidratos. Então ele tem um limite diário no consumo dos carboidratos. E aí o que ele faz? Ele diz, hoje eu vou comer um chocolate. Para eu poder comer esse chocolate, eu vou abrir mão de outros carboidratos. Quando o portador de diabetes consome uma kombucha que é adequadamente feita para esse fim, para o portador de diabetes, ele não precisa estar negociando. Vai ser algo que ele vai poder consumir e não vai precisar trocar por nada. Então esse é ao meu ponto de vista, um dos benefícios grandiosos que um portador de diabetes vai ter em poder ingerir a kombucha. Mas não são só esses, não. Porque quando ele consome a bebida e esses micro-organismos vão trabalhar no intestino, eles vão também ajudar no controle da glicose, colaborar para que a glicose se mantenha estável. Existe essa possibilidade dos probióticos e dos prebióticos. Pensando dentro dessa escola de que a kombucha é um alimento probiótico. Eu defendo isso e sou dessa escola. Mas o que não é a kombucha? O que não é kombucha? Kefir não é kombucha.
Fermentar esses micro-organismos em chás que não sejam Camellia sinensis não é kombucha. Claro que hoje existe a possibilidade no mercado do kefir também ser transformado num refrigerante, porque a kombucha ela se assemelha muito a um refrigerante natural e até um espumante. A kombucha, que pode ser um pouquinho mais alcoólica, pode substituir inclusive um espumante. Então nós temos as kombuchas que não são alcoólicas e temos as kombuchas que são alcoólicas, são chamadas de hard kombucha. E aí é mais uma vantagem, por quê? Porque você pode trocar um alimento alcoólico, ainda assim estar consumindo uma bebida que tem um leve teor de alcoólico, mas que essa bebida ela vai estar associada a outros benefícios, aos benefícios de trazer mais saúde para o seu organismo. Existem muitos mitos hoje na produção da kombucha. Ela é uma bebida que, fora do Brasil, ela é milenar. Então, como nós somos colonizados posteriormente, ela demorou bastante para vir. Então, voltou a ser moda no mundo, assim, principalmente essa questão ocidental, porque ela é uma bebida oriental e principalmente de países frios. Porque os fermentados, eles se adequam muito a lugares que são frios, por ser um alimento de conservação longa, então você consegue conservar ele por mais tempo. Mas no Brasil, essa moda veio na década de 90, então quem não lembra que uma tia tinha ou a mãe tinha um vidro com líquido e algo que parecia uma alga. E aí acabou sendo chamado o Scooby ou a kombucha de alga, mas não é uma alga, ela não é um fungo, ela não é um cogumelo, longe disso, tá? Ela é uma colônia simbiótica. Simbiótica por quê? Porque vão ter diversos tipos de micro-organismos e você só vai ter como saber quais micro-organismos o seu Scooby tem, a sua Scooby ou o seu Scooby tem, fazendo uma análise microbiana laboratorial. Então, ela não é uma análise que possa ser feita em casa. Para você saber se a sua cultura é realmente saudável, você precisa de um laboratório que vá pôr isso numa pepita e feita a análise mesmo e sair as medições. Hoje no Brasil esse controle é maior, então nós temos várias pessoas que estão fazendo a produção em larga escala para comercialização dos Scoobies e cada vez mais nós temos a segurança das Scoobies que nós estamos, ou dos Scoobies que nós estamos consumindo. Nós conseguimos fazer. Em que pese uma das definições da kombucha ser uma bebida de origem de uma colônia selvagem, que você não pode controlar, mas isso também tem a ver com esse nosso método industrial de definir tudo. Por quê? Porque ela sempre existiu, fermentou-se por muito tempo e existem outros tipos de fermentações que até hoje nós utilizamos, né? Ainda estão inseridas dentro da nossa forma de nos alimentarmos. E esse método selvagem pode ser controlado e existem milhares de estudos, tanto fora do Brasil quanto no Brasil. Tanto nas universidades públicas quanto nas universidades particulares. Tecnologia de fermentados, dentro da área de farmácia, na área de microbiologia, engenharia de alimentos, controle de alimentos. Cada vez mais nós temos essa possibilidade de saber se a nossa kombucha realmente tem uma boa origem. Claro, nada no mundo é para 100% todo mundo. Então, claro que a kombucha pode haver alguma restrição, nem todo mundo pode, não é 100% das pessoas que podem consumir. Eventualmente, tem pessoas que têm uma disbiose, que é uma dor de barriga muito crônica, e pode ser que a kombucha não consiga dar conta. Existem relatos de disbiose de que ela consegue repovoar. Muitas vezes essa disbiose é em função de ter sido simplesmente
o intestino está zerado de micro-organismos benéficos e aí você vai repovoar com novos micro-organismos e acabar melhorando os efeitos da disbiose. A questão hepática também, porque assim, o chá verde tem pessoas que podem dar uma aceleração, uma taquicardia, pode dar uma sobrecarga hepática. E então, tudo aquilo que nós formos consumir, formos utilizar, uma troca de uma ideia com o nutricionista, uma troca de uma ideia com o seu médico, sempre é bom comentar, sempre é bom trocar uma ideia. Existe a questão da lactante, tem que cuidar da lactante, nem sempre ela pode consumir, a gestante também tem que ter cuidado. Lógico, nós vamos ver relatos de pessoas, mulheres que sempre consumiram, ficaram grávidas, continuaram consumindo, depois na fase da amamentação também consumiram. Mas se você nunca consumiu, está grávida e agora vai querer tomar, procure e busque o seu médico. Sempre é uma boa indicação o médico ser consultado e ele ser realmente o aval teu nesse consumo. Mas são muito mais benefícios e cada vez mais relatos de problemas de gastrite, a psoríase, temos relatos de psoríase de que regrediram, diminuíram e até zeraram em função do consumo da kombucha. A perda de peso sem dúvida é uma das coisas que colabora muito a médio e longo prazo. Por quê? Porque começa a desintoxicar, vai te desinchar, vai trabalhar os teus rins e aí vai dar uma melhora geral, vai começar a absorver os nutrientes que devem, expelir aqueles que não têm necessidade. E no médio e longo prazo, você associando com uma atividade física, você associando com outras coisas que te fazem bem, sem dúvida você vai chegar lá na tua meta e vitorioso, sem dúvida, com saúde, disposição e prontinho para o verão.